Naquela segunda-feira, 12 de novembro de 2001, às 9h16 da manhã, sobre Bell Harbor, Nova York, o voo 587 da American Airlines, com 260 pessoas a bordo, estava em uma subida normal. Tinha acabado de decolar do JFK, rumo a Santo Domingo. Mas, de repente, o avião foi atingido por uma turbulência de esteira severa que comprometeu sua estabilidade. Em questão de segundos, o que parecia ser uma reação instintiva da tripulação para estabilizar a aeronave desencadeou algo que nenhum engenheiro ou piloto esperava. O estabilizador vertical daquele Airbus, aquela parte essencial da cauda que ajuda a manter o avião em linha reta, simplesmente se desprendeu da fuselagem no meio do voo. O avião, sem controle, mergulhou. Como foi possível que uma parte tão crítica da estrutura de um Airbus, construída para suportar enormes estresses, pudesse falhar daquela forma? Eu sou o capitão Sérgio Marchetti, com mais de 25 anos sentado naquela cadeira, analisando cada acidente como um investigador insider, não como um documentarista, mas como alguém que já esteve lá. Deixa eu te contar o que qualquer piloto sabe sobre esse caso. Bem-vindo a bordo. Olha, para quem vê de fora, um avião é só uma máquina. Mas para nós, que passamos a vida lá dentro, cada aeronave tem sua própria história. O Airbus A300B4-605R, matrícula N14053, da American Airlines, não era diferente. Ele foi fabricado em 1987 e, em seus 14 anos de serviço, já acumulava 37.550 horas de voo, com 14.934 ciclos, ou seja, decolagens e pousos. Era um avião robusto, conhecido por sua confiabilidade, equipado com motores General Electric CF6-80C2A5. Nada nele indicava que seria o protagonista de uma tragédia daquela proporção. Aquele dia, 12 de novembro de 2001, era uma segunda-feira. O voo 587, partindo de Nova York, do JFK, tinha como destino Santo Domingo. Sabe o que ninguém fala? Era apenas 2 meses depois dos ataques de 11 de setembro. A tensão no ar era palpável. Cada decolagem, cada voo tinha um peso diferente. As 260 pessoas a bordo estavam saindo de uma cidade ainda ferida, buscando um pouco de normalidade ou o calor de casa nas Ilhas Caribenhas. Deixa eu te contar quem eram algumas dessas pessoas. Tinha a Dona Maria Lúcia, uma senhora de 62 anos, que voltava para Santo Domingo para reencontrar os netos. Ela tinha passado um mês visitando uma irmã no Bronx e levava na mala brinquedos e doces que sabia que os pequenos adorariam. Para ela, aquele voo era a ponte para a alegria de um abraço. Tinha também o jovem Carlos Eduardo, 33 anos, um executivo de uma empresa de tecnologia que ia para a República Dominicana para fechar um contrato importante. Ele estava animado, com a cabeça cheia de planos para a expansão dos negócios. E não podemos esquecer de quem fazia o voo acontecer. O Fernando, por exemplo, um comissário de bordo com quase 20 anos de casa na American Airlines. Ele era daqueles que conhecia os passageiros frequentes pelo nome, sempre com um sorriso e uma palavra amiga. Para ele, voar não era só um trabalho, era uma paixão. O voo 587, com essas 260 vidas a bordo, havia decolado e já estava na fase que chamamos de en route, subindo para sua altitude de cruzeiro. Para um piloto, a fase de decolagem e a subida inicial são momentos de alta carga de trabalho. Mas uma vez que você passa dos 10.000 pés e começa a estabilizar, a tensão diminui um pouco. Os sistemas estão verificados, a rota traçada. Aí é que está o problema. Ninguém esperava o que veio a seguir. O NTSB, o órgão investigador americano, teria uma montanha de trabalho pela frente para desvendar um mistério que desafiava a lógica. Aquele avião, que parecia tão normal, estava prestes a revelar uma falha que mudaria para sempre a forma como olhamos para certas partes da aeronave. O voo 587 tinha acabado de decolar da pista 31 esquerda do JFK. Era uma subida normal. A aeronave, um Airbus AE300, estava ganhando altitude sobre a Baía de Jamaica, a caminho do oceano.
Lá na frente, pouco mais de 1 minuto e 40 segundos antes, um Boeing 747 da Japan Airlines tinha decolado da mesma pista. Esse é um detalhe importante, porque aviões grandes como o 747 deixam para trás um rastro invisível de ar turbulento, uma esteira de turbulência. Sabe quando um barco passa e deixa aquelas ondas fortes na água? É parecido, mas no ar. Essas ondas podem ser bem perigosas para aeronaves menores que as atravessam. Nosso Airbus, com 260 pessoas a bordo, subia para os 1.700 pés quando a tripulação sentiu o primeiro impacto. Uma turbulência de esteira severa atingiu o avião. Não era uma turbulência comum de tempo ruim, era algo mais violento e repentino. A esteira de turbulência do Boeing 747, a cabine, que até então estava calma, foi pega de surpresa. O Airbus fez uma guinada brusca para a esquerda. O primeiro oficial, que estava no controle naquele momento, reagiu instintivamente. Ele usou o leme de direção, aquela parte da cauda do avião que faz ele virar para os lados no ar, de forma bem agressiva. Pensa assim, o leme é uma superfície móvel. Se o avião vira para um lado, o piloto tenta compensar virando o leme para o outro lado. Ele aplicou o pedal de leme até o batente, que é o máximo que ele consegue ir, e segurou por um momento. O avião balançou ainda mais. O primeiro oficial, que estava no controle naquele momento, reagiu instintivamente. Ele usou o leme de direção, aquela superfície móvel na cauda que faz o avião virar para os lados no ar, de forma bem agressiva. Pensa assim, o leme é como o timão de um barco. Se o avião guina para um lado, o piloto tenta compensar aplicando o pedal de leme para o lado oposto. Ele aplicou o pedal de leme até o batente, que é o limite máximo, e segurou por um momento. O avião balançou ainda mais, e ele imediatamente aplicou o pedal de leme para o lado oposto, também até o batente. Foram 5 aplicações completas de leme, de um lado para o outro, em apenas 20 segundos. Essa sequência de movimentos extremos e rápidos, de um lado para o outro, submeteu o estabilizador vertical do Airbus A300B4-605R, a cauda que parece uma barbatana e mantém o avião reto, a uma tensão brutal. Imagine que você está torcendo um pedaço de material composto para lá e para cá, com muita força e rapidez. É exatamente isso que estava acontecendo com a cauda do avião, mas em escala muito maior. Diferente de muitos aviões mais antigos, a cauda do Airbus A300-600 era feita de um material composto, leve e muito resistente, sim, mas que se comporta de forma diferente sob tensões repetidas e extremas, especialmente quando aplicadas com a força total que o sistema hidráulico do leme permitia. Não era metal, era fibra de carbono e resina, como uma prancha de surf super reforçada, mas gigante e com uma área enorme. Lá dentro, os 260 ocupantes experimentavam o pânico. O avião sacudia de um lado para o outro, com força. As pessoas eram jogadas contra os cintos de segurança. A força lateral era tão intensa que lembrava um carro em uma curva fechada, mas no ar e com a sensação de estar fora de controle. Alguns gritavam, outros se agarravam aos assentos. Para os comissários, como o Fernando, que antes esbanjava sorrisos, a prioridade era tentar acalmar, mas o terror era visível em seus próprios olhos. As bandejas voaram, malas dos compartimentos superiores se soltaram. Era o caos total. Presta atenção nesse detalhe. O NTSB revelou depois que o sistema de controle do leme do A300, diferente de outros aviões da época, tinha uma característica de autoridade total, ou seja, ele permitia ao piloto aplicar o leme até o batente mesmo em velocidades que geravam forças aerodinâmicas imensas. Em outras aeronaves, a força do leme era progressivamente restrita em velocidades mais altas para evitar danos estruturais. No Airbus, não. E aí veio o que ninguém esperava. Por volta das 9h16, menos de 1 minuto e meio depois da primeira guinada, com o avião ainda a cerca de 2.500 pés de altitude, a estrutura do estabilizador vertical não aguentou mais. Aquela parte da cauda, feita para aguentar muito, simplesmente se rompeu na base. A cauda vertical, inteira, se separou do resto da fuselagem. Dá para acreditar? Uma parte tão crucial de um avião se desprender no ar. Isso é algo que nenhum piloto ou engenheiro espera ver.
Naquele 12 de novembro de 2001, apenas 2 meses depois dos terríveis ataques de 11 de setembro, o mundo estava em alerta máximo. Quando a notícia de um avião da American Airlines caindo perto de Nova York começou a se espalhar, a primeira e mais óbvia conclusão para muitos, incluindo os primeiros investigadores e a população, foi de que se tratava de mais um ataque terrorista. A fumaça escura subindo dos destroços em Belle Harbor, os relatos de explosões, tudo apontava para a mesma direção. O FBI, a Agência de Investigação Federal, foi imediatamente acionado. Agentes correram para o local do acidente, tratando a cena como um crime, procurando por qualquer evidência de explosivos ou de um ataque. O pânico na cidade era palpável. Lembro que na época a gente conversava nos corredores e a tensão era enorme. Ninguém queria acreditar que aquilo pudesse acontecer de novo. A hipótese de terrorismo dominou as primeiras horas, os primeiros dias da investigação, influenciando como a mídia e o público viam o desastre. Mas, como todo piloto sabe, a verdade, muitas vezes, é mais complexa e, por vezes, mais surpreendente do que a imaginação. Com a cauda vertical, a barbatana do avião arrancada, o Airbus se tornou incontrolável. Pense num dardo sem as aletas traseiras. Ele não consegue manter uma trajetória reta, ele espirala. Foi exatamente isso que aconteceu. O avião começou a girar descontroladamente, em espiral, mergulhando em direção ao solo em uma velocidade assustadora. As forças aerodinâmicas eram imensas e a estrutura da aeronave começou a se desfazer ainda no ar. Peças menores, pedaços da asa, do motor, começaram a se soltar, caindo sobre as casas abaixo, antes mesmo do impacto principal. Este detalhe é crucial. A perda de controle foi tão severa que a aeronave literalmente se desintegrou em partes antes de atingir o solo. Na cabine de comando, os pilotos, agora sem a capacidade de controlar o rumo do avião, lutavam contra forças G que os esmagavam contra os assentos. Os alarmes deveriam estar soando sem parar, luzes de advertência piscando. O caos era total. O sistema de controle de voo, sem o leme de direção, estava completamente inútil. Não havia comandos que pudessem salvar o avião daquela queda fatal. O capitão e o primeiro oficial, com toda a sua experiência, estavam em uma luta desesperada contra a física, uma luta que sabiam, no fundo, que não teriam como vencer. A essa altura, o avião estava em queda livre, sem controle, e o impacto era iminente. Naquele 12 de novembro de 2001, apenas 2 meses depois dos terríveis ataques de 11 de setembro, o mundo estava em alerta máximo. Quando a notícia de um avião da American Airlines caindo perto de Nova York começou a se espalhar, a primeira e mais óbvia conclusão para muitos, incluindo os primeiros investigadores e a população, foi de que se tratava de mais um ataque terrorista. A fumaça escura subindo dos destroços em Belle Harbor, os relatos de explosões, tudo apontava para a mesma direção. O FBI, a Agência de Investigação Federal, foi imediatamente acionado. Agentes correram para o local do acidente, tratando a cena como um crime, procurando por qualquer evidência de explosivos ou de um ataque. O pânico na cidade era palpável. Lembro que na época a gente conversava nos corredores e a tensão era enorme. Ninguém queria acreditar que aquilo pudesse acontecer de novo. A hipótese de terrorismo dominou as primeiras horas, os primeiros dias da investigação, influenciando como a mídia e o público viam o desastre. Mas, como todo piloto sabe, a verdade muitas vezes é mais complexa e, por vezes, mais surpreendente do que a imaginação. Com o estabilizador vertical, a barbatana do avião arrancado, o Airbus A300B4-605R se tornou incontrolável. Pense num dado sem as aletas traseiras. Ele não consegue manter uma trajetória reta, ele espirala. Foi exatamente isso que aconteceu. O avião começou a girar descontroladamente, em espiral, mergulhando em direção ao solo em uma velocidade assustadora. As forças aerodinâmicas eram imensas e a estrutura da aeronave começou a se desfazer ainda no ar. Peças menores, pedaços da asa, do motor, começaram a se soltar, caindo sobre as casas abaixo, antes mesmo do impacto principal. Este detalhe é crucial. A perda de controle foi tão severa que a aeronave literalmente se desintegrou em partes antes de atingir o solo. Na cabine de comando, os pilotos, agora sem a capacidade de controlar o rumo do avião, lutavam contra forças G brutais que os esmagavam contra os assentos.
Os alarmes soavam sem parar, luzes de advertência piscavam. O sistema de controle de voo, sem o leme de direção, estava completamente inútil. Não havia comandos que pudessem salvar o avião daquela queda fatal. O capitão e o primeiro oficial, com toda a sua experiência, estavam em uma luta desesperada contra a física, uma luta que sabiam, no fundo, que não teriam como vencer. A essa altura, o avião estava em queda livre, sem controle, e o impacto era iminente. Os passageiros, amarrados em seus assentos, alguns rezando, outros gritando, alguns já em choque, viam o mundo girar pela janela. A queda livre, a sensação de peso zero alternada com a força esmagadora, deve ter sido algo que ninguém poderia descrever. Em questão de segundos, o voo 587, que levava sonhos e expectativas, se transformou em um pesadelo. A aeronave, com seus 260 ocupantes, mergulhou em Belle Harbor, um bairro residencial tranquilo de Nova York, atingindo a rua Beach 129 com a Newport Avenue. O impacto foi devastador. Uma explosão massiva. Casas foram destruídas. 5 pessoas em terra perderam a vida, somando-se às 260 a bordo. Não houve sobreviventes. Nenhum. O silêncio que se seguiu ao impacto, interrompido apenas pelos gritos de socorro e pelas sirenes que começavam a se aproximar, marcou o fim trágico de um dia que começou como qualquer outro. Aquele pedaço de Nova York se transformou em um cenário de destruição, cheio de fumaça, escombros e uma dor inimaginável. O mistério, porém, estava longe de ser resolvido. Os destroços, espalhados por uma vasta área, seriam a chave para desvendar o que realmente arrancou a cauda daquele Airbus. Mas os investigadores do NTSB, a agência americana responsável por acidentes aéreos, rapidamente descartaram a hipótese de terrorismo. Não havia evidências de explosivos, nem sinais de calor ou fogo em pontos que indicassem uma bomba. O foco mudou para os destroços, e um achado foi fundamental. O estabilizador vertical, a cauda inteira, foi encontrado na Jamaica Bay, a cerca de 1 quilômetro do local do impacto principal. Aquilo era um dado que contradizia tudo o que se sabia sobre a segurança estrutural de um avião comercial. Para nós, pilotos, é impensável uma cauda de avião se soltar em voo. A estrutura é projetada para suportar forças brutais. A investigação passou a focar na aerodinâmica e no design específico do Airbus A300B 4-605R. E aí, meus amigos, é que a verdade começou a aparecer. A cauda do A300, diferente de muitos aviões da época, era feita de materiais compostos, fibra de carbono e resina, mais leves e resistentes que o metal em certas condições. Mas o grande problema não era o material em si, e sim como o sistema de leme interagia com ele. O NTSB descobriu que o sistema de controle do leme do A300 tinha uma característica chamada autoridade total. O que isso significa? Quer dizer que ele permitia ao piloto aplicar o leme até o batente, que é o máximo, mesmo em velocidades que geravam forças aerodinâmicas imensas na cauda. Em outras palavras, o sistema não protegia a estrutura do avião de comandos excessivamente agressivos do piloto. Em aeronaves mais antigas, e até em outros modelos da Airbus, a força que o leme podia exercer era progressivamente restrita em velocidades mais altas para evitar exatamente isso, danos estruturais. No Airbus A300, não havia essa restrição. Ele permitia que o primeiro oficial, reagindo à turbulência de esteira, aplicasse o pedal de leme de um lado para o outro 5 vezes seguidas, em apenas 20 segundos, com força total. Essa sequência de movimentos gerou cargas extremas na base do estabilizador vertical, muito além do que a estrutura, mesmo sendo de compósitos, poderia suportar repetidamente. Essa foi a virada na investigação. Não era terrorismo. Era uma combinação trágica entre a reação instintiva do piloto e uma característica de design do sistema de controle da aeronave que não protegia a estrutura de sobrecargas. Com o estabilizador vertical completamente arrancado, o Airbus era, como eu disse, um dardo sem as aletas. Não havia manobra, por mais heróica que fosse, que pudesse trazer aquele avião de volta ao controle. Os pilotos tentaram, claro que tentaram. É instintivo. A gente treina a vida inteira para emergências, para lutar até o último segundo. Mas aqui, a física tinha a palavra final. Sem a superfície de controle principal responsável pela estabilidade direcional, qualquer tentativa de usar os ailerons, que são as partes da asa que fazem o avião rolar,
ou o profundor, que mexe o nariz para cima e para baixo, só acelerava a espiral. Aumentava as cargas na estrutura já comprometida, desintegrando o avião no ar. Era uma luta perdida antes mesmo de começar. A aeronave estava programada para o impacto, e o tempo, aliás, a falta de tempo, não permitiu nada além da constatação da inevitabilidade. Lá na frente, na cabine, o capitão e o primeiro oficial sabiam que não havia mais o que fazer. Eram 9h16, 12 de novembro de 2001. Seus braços puxavam o manche com a força do desespero, os pedais estavam inúteis, seus corpos jogados contra os cintos de segurança pelas forças G brutais. O suor frio escorria pela testa, a respiração era curta. Olhavam um para o outro, um último olhar, talvez de incompreensão, talvez de resignação. As luzes do painel piscavam em uma sinfonia macabra, alarmes guinchavam, mas os sons externos, o vento rasgando a fuselagem, o rugido dos motores em desespero, os engoliam. O cheiro de querosene e metal retorcido invadia o ar. Lá atrás, entre os passageiros, não havia mais gritos. Era um silêncio pesado, preenchido apenas pelo terror e o som crescente do avião rasgando o ar. Os rostos estavam pálidos, alguns com os olhos fechados em oração, outros fixos no que seria o último vislumbre do mundo. Dona Maria Lúcia, a senhora de 62 anos, apertava o terço em suas mãos, suas memórias dos netos se projetando na escuridão iminente. Carlos Eduardo, o executivo de 33 anos, pensava em sua família, no contrato que nunca fecharia. Fernando, o comissário, se agarrava a um assento, sentindo cada centímetro da estrutura se contorcer ao redor dele, a impotência esmagadora. O chão se aproximava num piscar de olhos, uma explosão de casas, árvores e carros. A imagem final, a última coisa que se vê antes do impacto, antes que tudo se tornasse pó e fogo. Naquele instante, em Bell Harbor, o impacto foi tão violento que o chão tremeu. Uma onda de choque que se espalhou por quilômetros. Uma enorme bola de fogo subiu aos céus, seguida por uma densa coluna de fumaça preta que podia ser vista de Manhattan. As sirenes começaram a cortar o ar, e os primeiros a chegar na cena encontraram um cenário de devastação indescritível, com destroços do Airbus A300B4-605R espalhados por um vasto perímetro, misturados com os escombros das casas atingidas. Às 9h16, 12 de novembro de 2001, o mundo se inverte para os 260 a bordo. O Airbus A300B4-605R mergulha em uma espiral mortal. A aeronave, sem sua cauda, gira a uma velocidade que nenhum piloto pode controlar. Dentro da cabine, o capitão e o primeiro oficial seguram os manches, mas sentem apenas um vazio, sem resposta. Os pedais estão travados. Os olhos fixos nos instrumentos que dançam sem sentido. A realidade se impõe. Não há mais o que fazer. Seus corpos são esmagados contra os assentos, depois aliviados, numa alternância brutal de forças G. O som do ar rasgando a fuselagem se torna um uivo ensurdecedor. O rugido dos motores, mesmo em desespero, é engolido. Um cheiro forte de combustível invade tudo, misturado ao estalo do metal que se contorce. Lá atrás, na cabine de passageiros, as pessoas estão suspensas por instantes, antes de serem jogadas contra os cintos com violência. O terror não é mais um grito, é uma paralisia. Rostos pálidos. Alguns fecham os olhos. Outros observam o chão que se aproxima com uma velocidade assustadora, casas e árvores transformando-se em borrões. Dona Maria Lúcia sente o terço escorregar de suas mãos. As imagens dos netos se desfazem em sua mente. Carlos Eduardo se agarra à poltrona, o contrato, a família, tudo evaporando. Fernando, o comissário, vê o mundo girar, as bagagens voando, a estrutura se desintegrando. O impacto é iminente. Um clarão, um barulho que não é som, é uma força. Tudo se torna escuridão. Um silêncio que depois ninguém esqueceria. Olha, com o estabilizador vertical arrancado, o Airbus A300B4-605R era um avião sem rumo. O capitão e o primeiro oficial, ali na frente, sabem que não tem mais controle. Eles tentam sim. Todo piloto tenta até o último segundo. É instinto, é treinamento.
Mas a física, naquele momento, já tinha dado a sua palavra final. Sem a principal superfície de controle direcional, qualquer movimento no manche ou nos pedais só piorava a espiral, acelerando a desintegração. Era uma luta contra o inevitável, e o tempo, ou melhor, a falta dele, não deixou espaço para mais nada. Em segundos, o destino já estava selado. Quando o Airbus A300B4-605R atingiu o solo de Belly Harbor, às 9h16, a força foi devastadora. O tremor foi sentido a quilômetros. Uma bola de fogo gigantesca iluminou o céu de Nova York, seguida por uma fumaça densa que podia ser vista de Manhattan. Nos primeiros momentos, o bairro virou um inferno, com destroços do avião e das casas espalhados por todo lado. Os moradores, em choque, foram os primeiros a correr para ajudar, mas o que encontraram era um cenário de destruição total. Logo, as sirenes começaram a cortar o ar. Dezenas de viaturas de bombeiros, equipes de resgate e carros de polícia convergiam para o local. A prioridade era sempre procurar sobreviventes, mas naquele caos, a esperança se desfez rapidamente. 5 pessoas em terra também perderam a vida, somando-se aos 260 a bordo. Ninguém sobreviveu ao impacto. Enquanto isso, em Santo Domingo, as famílias aguardavam, ansiosas, pelo desembarque. A notícia do acidente começou a chegar, primeiro como um rumor, depois como uma confirmação brutal. Os telefones tocavam, trazendo as piores notícias. Para o NTSB, era o início de uma das investigações mais complexas da história da aviação. A área do acidente, espalhada por quarteirões, era um quebra-cabeça gigante. Cada pedacinho de metal, cada evidência, seria cuidadosamente recolhida para contar a história do que aconteceu naquele 12 de novembro de 2001. Eles precisavam entender o porquê de um avião robusto como o A300 perder sua cauda no céu. Olha, quando a gente analisa um acidente como o do voo 587 da American Airlines, a gente não está procurando um único culpado, mas sim uma sequência de fatores que se alinharam de um jeito trágico. Como piloto, a gente sabe que na aviação, raramente um desastre acontece por uma coisa só. É sempre uma combinação de falhas, de decisões, de características da máquina e até do ambiente. E nesse caso, 3 pontos foram cruciais para que aquele Airbus A300B4-605R perdesse a cauda no céu. Primeiro, a ação do primeiro oficial ao usar o leme de direção. Sabe o que aconteceu? O avião foi pego por uma esteira de turbulência e o primeiro oficial, que estava no controle, reagiu de forma instintiva e muito forte. Ele aplicou o pedal do leme de forma extremamente agressiva e repetida, jogando o leme de um lado para o outro, até o limite máximo de deflexão, 5 vezes em apenas 20 segundos. Essa não é uma manobra padrão para se recuperar de uma esteira de turbulência. Na verdade, em muitas situações, uma resposta mais suave, ou até mesmo deixar o avião se estabilizar naturalmente, seria o ideal. Mas ali, sob a tensão do momento, com o avião guinando bruscamente, a reação foi a mais vigorosa possível. O problema é que em certas condições, especialmente em alta velocidade, ações tão drásticas com o leme podem gerar forças aerodinâmicas imensas na cauda, muito além do que a estrutura foi projetada para aguentar repetidamente. É como torcer e distorcer algo com muita força e rapidez. Por mais resistente que seja, uma hora não aguenta. Ele provavelmente estava agindo baseado em um treinamento que focava em evitar perdas de controle em outras fases do voo, mas que não considerava o impacto de manobras tão bruscas do leme em aviões com características específicas como o A300. Essa falha em adaptar o protocolo à situação e ao tipo de aeronave foi devastadora. Segundo, a característica de design do estabilizador vertical e do sistema de controle do leme do Airbus A300B4-605R, deixa eu ser cristalino aqui. A cauda vertical, aquela parte que parece uma barbatana e ajuda a manter o avião reto, era feita de materiais compostos, como fibra de carbono e resina, e não de metal. Esses materiais são leves e resistentes sim, mas se comportam diferente sob estresse. O metal, muitas vezes,
dobra ou mostra sinais de fadiga antes de quebrar. É um aviso. O composto, por outro lado, pode se romper de repente, de forma mais abrupta, sem dar muitos sinais visíveis, se as forças forem muito intensas e repetitivas. Além disso, o sistema de controle do leme no A300 tinha o que a gente chama de autoridade total. Isso quer dizer que ele permitia ao piloto aplicar uma força enorme no leme, até o batente, independentemente da velocidade do avião. Em muitos aviões, essa força é diminuída automaticamente em velocidades mais altas para proteger a estrutura de um estresse excessivo. Mas no A300, não. Essa combinação de um material composto que não dá aviso de falha iminente e um sistema de leme superpotente que permite a aplicação de forças brutais na estrutura em alta velocidade foi crucial. É como ter um carro superpotente com um volante que vira as rodas 100% em qualquer velocidade. Você precisa ser muito, muito cuidadoso, porque o carro vai responder com uma força imensa e pode facilmente perder o controle ou danificar algo. A estrutura do estabilizador simplesmente não aguentou essa força exagerada e repetitiva imposta pelos comandos do piloto. Terceiro, a falha sistêmica na gestão e no treinamento sobre a esteira de turbulência e o uso do leme para aquele tipo de aeronave. Sabe, a indústria da aviação aprende com cada erro, mas esse acidente expôs uma lacuna significativa no treinamento de pilotos. Muitos eram ensinados a usar o leme de forma enérgica para evitar que a asa caísse em caso de perda de controle ou para corrigir uma atitude inesperada em outras situações. Era uma técnica válida, mas não para o que aconteceu ali, com o Airbus A300 B4-605R, em alta velocidade e com a força total do leme disponível. A American Airlines e a indústria como um todo não tinham treinamento específico que alertasse para o perigo de aplicações rápidas e máximas do leme de direção em aeronaves de materiais compostos, especialmente em resposta à esteira de turbulência que, embora perturbadora, geralmente não requer ações tão drásticas. As informações que os pilotos tinham sobre os limites estruturais do componente vertical e as implicações do uso agressivo do leme eram insuficientes para o cenário que se apresentou naquele dia. Não era só sobre pilotar bem, mas sobre pilotar o avião certo, do jeito certo, para aquela máquina específica, entendendo suas particularidades. A investigação do NTSB, detalhada no relatório número NTSB-AAR0404, trouxe à tona que a interação humana com sistemas de aeronaves de materiais avançados exige uma compreensão muito mais profunda e um treinamento específico para evitar sobrecarregar estruturas que se comportam de maneira diferente do metal tradicional. Dessa tragédia, nasceu a necessidade urgente de revisar as filosofias de treinamento, e o próprio Airbus revisou seus manuais. Sabe, a investigação do NTSB, detalhada no relatório número NTSB-AAR0404, trouxe à tona verdades duras, mas essenciais. A principal delas é que a combinação do uso agressivo e repetitivo do leme de direção pelo primeiro oficial, somada às características de design do estabilizador vertical de material composto do Airbus A300-600, que não alertava sobre fadiga e operava com autoridade total do leme em altas velocidades, foi a receita para o desastre. O que se aprendeu, capitão, é que a interação humana com sistemas de aeronaves de materiais avançados exige uma compreensão muito mais profunda e um treinamento específico para evitar sobrecarregar estruturas que se comportam de maneira diferente do metal tradicional. Dessa tragédia, nasceu a necessidade urgente de revisar as filosofias de treinamento. A FAA, a Administração Federal de Aviação, emitiu diretrizes específicas, como as Airworthiness Directives, focadas no sistema de controle do leme, e o próprio Airbus revisou seus manuais de voo, o FCOM, para enfatizar o uso sutil e limitado do leme em situações de turbulência, especialmente em altas velocidades. O NTSB recomendou que o treinamento em simuladores incluísse cenários de aplicação agressiva do leme, para que os pilotos pudessem sentir e entender as cargas que isso impõe à aeronave. Embora não seja possível quantificar com exatidão, as incontáveis horas de treinamento e as revisões de procedimento que surgiram desse acidente ajudaram a evitar que tragédias semelhantes se repetissem,
salvando, provavelmente, centenas de vidas em voos subsequentes. Que as 260 pessoas a bordo do voo 587 e as 5 em terra, cujas vidas foram ceifadas, sejam sempre lembradas como um lembrete solene do nosso compromisso eterno com a segurança aérea. Olha, com tudo o que aprendemos sobre a esteira de turbulência, o material composto da cauda e a força total do leme, eu te pergunto, se você fosse o primeiro oficial naquele Airbus, sentindo o avião guinar bruscamente, sem ter o conhecimento sobre o risco de aplicar o leme de forma tão agressiva, você acha que teria reagido de forma diferente ou o treinamento da época o levaria à mesma atitude? Eu quero saber a sua perspectiva, de piloto ou entusiasta. Amigos, manter um canal como esse, trazendo essas análises detalhadas e as lições aprendidas de cada acidente, é um trabalho que a gente faz com muita paixão, mas que depende muito do apoio de vocês. Se você curtiu essa história, se aprendeu algo novo aqui, um simples curtir no vídeo já me ajuda demais a levar essas informações para mais entusiastas da aviação como a gente. E se você quiser ir além, se inscreva no canal e considere se tornar um membro. É esse apoio que nos permite continuar investigando, aprofundando e compartilhando o conhecimento que a aviação nos oferece a cada voo, a cada incidente. Ah, e não esquece de deixar sua opinião lá nos comentários sobre o que faria na cabine do voo 587. Eu quero muito saber a sua perspectiva de piloto ou entusiasta.